Olá meninas, bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Márcia Sueli e a minha dica de hoje vai ser como pintar esse nomezinho. Mas com esse nome, que no caso aqui é o Baby, né? Você pode pintar qualquer nome, seja em fralda ou em camisetinha. Aqui no caso eu vou iniciar pelo verde, certo? Vou iniciar com esse primeiro espaço aqui. Por que eu inicio com o verde? Esse desenho, ele faz parte de um conjuntinho de camiseta e fralda, certo? Olha, aqui tá a fraldinha. Então, em alguma dessas letras aqui, eu vou ter que fazer verde para combinar com a fraldinha. A fraldinha, ela fica em conjunto com esse, então o acabamento eu já fiz com esse tom de verde e também a letrinha eu gosto de colocar combinando. Então, aqui, a primeira letra eu escolhi verde, porque se eu for escolher um tom de azul, o azul aqui, o fundo já é azul, né? Então, a gente inicia pelo verde. Esse verde é o verde bebê. E minha dica para pintar letras é o seguinte: de acordo com o que for a espessura da letra, você pegar o pincel equivalente. Esse aqui, no caso, é o 421 da Condor. E esse aqui é o número 4, certo? Então, com o verde bebê, eu vou pegar e vou colocar, aplicar aqui, né, o verde bebê junto com o branco. Só que antes eu faço o preenchimento dessa letrinha toda, né? Aqui eu tô percebendo que minha tinta tá grossa, só pus uma gotinha d'água. Estou misturando, então eu vou colocar aqui novamente para preencher. Então, se eu estivesse pintando normalmente, eu estaria pintando aqui o B dessa letra aqui, dessa camisetinha, né? E já pintaria também o B lá do... Tô olhando aqui se tá tudo aqui. O B lá da fraldinha também, certo? Então, é uma questão de... Como que eu posso falar? Para otimizar o tempo, a gente pinta ao mesmo tempo duas fraldas. Porque meus desenhos de fralda é uma média de 12 a 15 centímetros. Então, aqui eu preenchi com verde bebê, tô iluminando com o branco e vou fazer a sombra com o verde mar. Ó, aqui eu faço a sombra verde mar. Verde mar aqui, olha, pra fazer a sombra. Márcia, como é que eu sei onde é que eu vou colocar a sombra, onde eu vou pôr a luz? Aqui no caso, eu vou escolher que a luz está vindo de lá, no caso da esquerda, aliás, da direita para a esquerda, certo? Então, tô colocando a sombra desse lado de cá. Você só tem que ter cuidado para não borrar, né? Aqui, não vazar, né? Onde tá o espaço da letrinha. Esse desenho é um desenho tirado do Pinterest. Olha, aqui eu ponho um pouquinho de sombra também dentro da abertura. E eu não fiz modificação nele. Do jeito que eu peguei, eu tô pintando aqui. Agora vem a segunda letrinha. Que eu vou fazer com um tom de... Olha, o azul, ele pode ser tanto aqui como pode ser aqui, certo? Eu acho que eu vou escolher o azul aqui. O azul que eu vou colocar aqui é o azul soft, junto com o azul hortênsia. Se você não tem esse tom de azul, você pode usar o azul bebê junto com o azul inverno. Porque às vezes me aparece comentários sobre quais cores substituir, né? Eu tô percebendo que aqui tá balançando, mas é o suporte, tá, gente? Um ventinho de nada que dá, ele já balança.
Mas vamos ver se vai dar certo aqui o vídeo. Como vocês sabem, eu tô me preparando para a feira de artesanato. Então, por isso também a novidade aqui desses desenhos. Porque quando eu faço pronta entrega, eu faço bem variado os motivos, né? Aqui eu fiz o preenchimento com azul soft. Vou iluminar com branco, onde vou pôr na mesma direção do que eu fiz o B, né? Então, a parte mais clara vai estar do lado direito. E a sombra vai estar do lado esquerdo. Aqui você estaria usando o azul inverno, se você estivesse usando o azul bebê como base. Certo? E aqui eu vou pôr um pouquinho de sombra. A gente pode até fechar tudo, se preferir, tá? Agora eu vou pegar o amarelo, ou então um rosinha. Acho que eu vou pegar um rosinha, porque esse desenho é neutro. Então, vai estar o azul e o rosa junto. Sem polêmica, tá, gente? E pra pintar em camisetinha, se a tinta tiver muito grossa, ela não penetra, tá? Na trama. Tem que estar atento a isso também. Aqui, olha, eu coloco o branco só no cantinho do pincel. Aqui também. E a sombra desse rosa, do rosa bebê, ele tem diversas sombras que combinam com ele. Pode ser o azul, o rosa chá, pode ser o rose, tá? Pode ser também o pink. Então, é uma variedade enorme que você pode fazer como sombra do rosa bebê. Aqui no caso, eu tô usando o rosa chá. Vou fechar, tá? Essas aberturazinhas para dar até um charme, né? Ficar maior. Maior não, mais visto, gente. Aqui o verde eu vou cobrir também. E agora vem um amarelinho. O amarelinho eu vou usar o marfim ou não. Vou usar o amarelo canário para ficar mais chamativo. Então, amarelo canário, vou preencher aqui, ó. Algumas cores de camiseta exigem que eu aplique o branco antes e aguarde secar. Aqui no canal tem um vídeo bem antigo já que eu fiz como pintar em tecidos estampados. É a mesma dica para pintar em cores escuras. A gente aplica o branco, aguarda secar por um bom período, no mínimo umas 10 horas, 12 horas. Eu costumo aplicar o branco em um dia, no final da tarde, e pintar somente no outro dia. Então, fica bem bom de trabalhar, mas você não pode estar riscando muito, esfregando muito o pincel. A sombra do amarelo canário, eu vou colocar o ocre ouro, certo? Novamente, cantinho do pincel. Olha, sombra aqui, certo? E uma dica, esse nome você tanto pode contornar com as mesmas cores que você fez a sombra, que é o caso aqui, eu vou fazer isso.
Olha, aqui, o ideal sempre é contornar depois de seco. Mas para vocês terem uma ideia de como vai ficar, eu já vou fazer isso agora. Então, a cor de sombra, ela pode ser a cor de contorno aqui em cada letrinha dessa. Mas eu não gosto, eu gosto mais escuro. Então, você pode contornar com rústico ou até mesmo com terra queimada. Aqui, olha, a sombra do B, né, do segundo B, foi o rosa chá. Então, eu venho com o rosa chá. Vou até escurecer aqui dentro, para ele ficar mais chamativo. Aqui no caso a letrinha aqui ia ser vazada, né? Ia aparecer de um lado para o outro. Aqui a gente fez como se fosse chapado, né? E estamos escurecendo dentro desses espacinhos. Gente, outra dica a respeito do risco. O risco, muita gente me pergunta se fica, depois que seca, se fica aparecendo. Não fica. Eu uso uma caneta escrita fina, mas ela é sem tinta para riscar os desenhos. Eu coloco o carbono pode ser aqueles de imprimir nota fiscal. É o que eu uso, é um bem fininho, ele é preto. Mas também eu não ponho tanta intensidade na hora de riscar. Então, por isso fica um risco assim, olha, bem fininho. Por aqui vocês têm uma noção. Ele fica claro e fica fino. Gente, para fazer o contorno desse A, como as duas cores são muito clarinhas, eu vou usar o azul inverno para fazer esse contorno aqui, tá? Da letrinha A. Vou até cobrir aqui o miolinho. Porque eu acho que ele vai ficar mais chamativo com um tom mais escuro. Você faz em volta dele todo. E o bom de pintar esses desenhinhos é porque você pode vender tanto para a menina, né, o bebê menina, como para o menino. Então, aqui tá bem neutro. Aqui, no caso, a sombra, como a gente usou o verde mar, esse verde mar é bem escuro. Então, eu posso fazer o contorno. Diluir um pouco e vou fechar tudo aqui. Eu tô achando que esse daqui vai ser o último vídeo deste mês, porque eu vou pra feira, né, e não tem como gravar. Feira são 10 dias. Eu vou estar no evento, né, não é aqui em Caicó, então assim, não tem como eu gravar. Ano passado eu tentei fazer uma live de lá, mas a internet não colaborou. Esse ano eu vou ver se eu gravo um pouquinho da feira para mostrar para vocês. Olha, gente, quando passa assim um pouquinho o contorno, eu pego um pincel já sem cerda, faço uma pontinha, ele fica assim, para às vezes estar corrigindo algumas falhas, olha.
Quando o contorno passa, aí eu passo esse cabinho para corrigir. Ele fica ótimo. E aqui a gente pode fazer o que eu chamaria de luz seca, porque a gente faz depois que tá tudo seco. Então, a gente pega um pouquinho do branco, coloca na superfície assim, alguma superfície para o branco penetrar no pincel. E você faz como se fosse uns pontos de luz nas letrinhas. Só que isso é interessante fazer quando já estiver seco, certo? Só para dar mais brilho à pintura. E interessante que isso seja feito nos mesmos lugares onde tá a luz. Você não vai fazer aqui na sombra, tá? Olha, ele fica assim, certo? Quando for no finalzinho que eu terminar tudo, eu vou tirar a foto desse aqui e vou pôr lá na minha página no Facebook. Cantinho de Pintura, tá? Quem ainda não segue a minha página, pode seguir lá no Facebook, que eu vou estar postando esses mesmos desenhos pintados e também o risco, certo? Beijo, até o nosso próximo vídeo.